Quero agradecer o meu apóstolo, minha apóstola, pela confiança, mais uma vez, de estar aqui ministrando nesse altar santo. Nesse altar que é mundialmente assistido. Nós temos a nossa família do Reino Sem Fronteiras, que está conectada conosco agora, em diversos lugares do país e do mundo. Temos os nossos irmãos das igrejas que estão ao redor do mundo também, os nossos pastores, que nos assistem. E é um privilégio estar aqui neste lugar, amém? Irmão, é um privilégio estar na família do Reino. É ou não é? Esse povo é demais, irmão. Aqui o ajuntamento só de coisa boa. Acho que Deus decidiu, eu vou juntar um povo bom. Vou juntar um povo muito esforçado. E eu glorifico a Deus pela vida de cada um que está aqui servindo, acompanhando, assistindo. E eu gostaria de saber quem está nos visitando pela primeira vez. Queria conhecer você que está a primeira vez na família do Reino. Aqui nós temos o lado direito. Tem mais alguém? Mais alguém? Aqui também nós temos aqui no centro, à esquerda. Uau! Seja bem-vindo à família do Reino. Que maravilha! Estamos na reta final do ano, mês de dezembro, e sabemos que é um momento de festa, um momento de confraternizações, de Natal, de virada. E Deus tem muita surpresa ainda, amém? O mês não acabou. Que maravilha. Queridos, eu queria trazer uma mensagem que o Espírito Santo tem falado ao meu coração nessa semana, para alertar a igreja e para também animar, confortar e exortar, amém? É isso que a palavra de Deus diz, que a palavra conforta, exorta e edifica. Então vamos abrir Abacuque capítulo 2, verso de número 4. Aleluia. Aleluia. Quem achou diz amém? Aleluia. Com telão hoje em dia, né, irmão? Fica mais fácil, né? Com o aplicativo hoje fica mais fácil. Amém. Diz assim, parte B: mas o justo viverá. O justo viverá. Que maravilha. Queridos, esse texto é muito conhecido da igreja. É um dos versículos que o apóstolo Paulo pegou em Romanos. Foi o que libertou literalmente Martinho Lutero, quando ele leu que o justo viverá pela fé. E quando eu leio esse texto, eu entendo que a fé, ela é atemporal. Diga comigo, a fé é atemporal. E imaterial, ou seja, ela não é material, ela é espiritual. Ela é imaterial, não tem como pegar a fé. Alguém já pegou a fé? Você pega pela fé, mas não pega a fé. Amém? Então a fé, ela transcende o tempo, ela transcende as estações, transcende os horários. A fé é algo tão poderoso que Deus deixou aqui na terra, que ela não está sujeita às coisas aqui da terra. A fé transcende, ela passa, ela fica, ela vai, ela se estabelece, ela determina, ela acontece. Não no âmbito material, mas no âmbito espiritual. E ultimamente o que eu estou vendo é muito apavoro dos irmãos. Vivemos em um clima político terrível. Vivemos em uma gestão, talvez a pior gestão, desde que o país, nosso Brasil, é uma república. Nós vivemos como se fosse em tempos de terrores, de incertezas, o que vai acontecer amanhã. Nós vemos agora
o maior número de taxação. Estamos prestes a virar o Brasil com o maior número de taxas por causa do atual governo. Isso tem trazido temor na vida do povo brasileiro. E por que não dizer dentro da nossa igreja? Especialistas estão arrancando o cabelo. Economistas estão arrancando o cabelo. Porque o nosso país está só em queda, em déficit. E obviamente isso também tem atingido o nosso meio cristão. E uma das armas que o diabo gosta de trabalhar é o medo. Você sabia disso? O diabo age no medo. E por causa da insegurança, da instabilidade, vem o medo. O que será do amanhã? Vemos as redes sociais lotadas de especialista. Agora tem especialista para tudo, você já viu? Brotou especialista para tudo que é lado. Um diz A, outro diz B, outro sai do Brasil, outro fica no Brasil, outro investe fora, fica uma loucura. Ninguém sabe mais nada. O povo está apavorado. O povo está inseguro. Mas aqui, nesse texto que acabamos de ler, o profeta Abacuque estava num cenário não agradável, não confortável. O profeta Abacuque estava passando por uma crise no povo de Judá, aonde chegou o colapso da nação. E todos conhecem o texto que ele escreve: ainda que não haja fruto na videira, ou fruto na vide, não haja vacas no corrais. Então a crise estava em potencial quando ele profetizou este versículo. E ele diz assim: pode acontecer o que acontecer, o justo viverá pela fé. Os economistas no tempo de Abacuque estavam arrancando os cabelos. Estava numa crise terrível. Mas a confiança de Abacuque não estava na bolsa de valores. Não estava no mercado de ações. Não estava em imóveis. Não estava no Bitcoin. A confiança do profeta Abacuque estava no Deus que fez os céus e a terra. E ele declara: o justo, ele pode passar por tudo, mas ele viverá pela fé, ele vencerá pela fé, ele conquistará pela fé. Fé é ver algo que ainda não existe como se fosse real. E a ótica do nosso Brasil é terrível. Mas o céu não mudou. O céu é o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. O salmista Davi diz assim: eu nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. E eu queria trazer para vocês algumas crises que aconteceram na Bíblia Sagrada. Crises estas que parecia que tudo estava perdido. Como estamos vivendo no cenário de hoje? Crises essas que atacaram nossos irmãos, os profetas, os nossos patriarcas, e trouxe muito dano à humanidade. E a primeira crise que eu vejo está em Gênesis capítulo 6, verso 11. Essa crise assolou a terra que o Deus Todo-Poderoso projetou para ser um jardim no Éden. E diz assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra do quê? De violência. E viu Deus a terra, eis que a terra estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Parece que é o dia de hoje. A gente abriu o jornal hoje. Não parece o dia de hoje?
A violência tomando conta. O criminoso é o inocente é o criminoso. Está tudo do avesso. Mas o céu não mudou. As leis do céu não mudou. E a terra estava numa crise moral, diga crise moral. A terra estava corrompida. Os homens já não se importavam. Faziam tudo o que queriam. A violência tomou conta, não existia respeito, não existia moral. E havia naquela terra um homem chamado Noé, que não se misturou com a corrupção do mundo, mas ele viveu segundo os critérios dos céus. E Deus achou graça em Noé. Verso de número 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé estava no meio de uma crise moral. E como ensinar os seus filhos sem canja-fé do que é errado, se todo mundo está fazendo errado? Você, pai que tem o seu filho, você já se perguntou, como eu já me perguntei, qual é a ferramenta e como que eu vou cuidar dos meus filhos para não se corromperem? Como foi e está sendo corrompida a humanidade? E Deus disse para Noé: Noé, a crise moral chegou na terra, e a crise moral chegou no céu. Eu vou destruir tudo. Você imagina Noé ouvir isso de Deus? Mas a tua família estará segura. Então, quando tudo parecer perdido na imoralidade, na crise moral, continue sendo reto, continue sendo justo, porque Deus tem salvação, Deus tem livramento para aqueles que continuam na sua presença. Noé enfrentou aquele povo, e ele venceu a crise. Sabe como? Pergunte como, pastor? Ouvindo a voz de Deus. Quando tudo parece corrompido ao nosso redor, a imoralidade, ouça a voz do Espírito Santo. Quando tudo na terra estiver imoral, perdido, sem solução, ande segundo a palavra de Deus. Noé não precisava de uma pregação, Noé não precisava de um bom discurso de convencimento, Noé precisava de uma palavra. E Deus disse: Noé, construa a arca, porque tu e a tua família entrarão nela, e serás salvo do juízo e da justiça na terra. A segunda crise que eu vejo é uma crise familiar. Meu Deus. E é um colapso. Você sabia que um interliga o outro? Vai interligando o outro? Jó, capítulo de número 2, verso 9. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Capítulo de número 10. Porém ele lhe disse: como fala? Como qualquer doida. Ou seja, por que você se assemelha a qualquer mulher doida? Fora de si. Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal? E em tudo isto Jó não pecou.
A crise bateu na vida de Jó. A crise familiar bateu. Jó enfrenta uma das piores situações que um ser humano pode passar. Jó enfrenta uma crise terrível que vem sobre a sua família. Seus filhos são mortos da noite para o dia. Ele perde tudo da noite para o dia. Ele está em colapso. Mas mesmo assim, Jó não murmurou. Sua esposa veio e joga na sua cara e diz: Jó, por que você continua fiel? Me dá um motivo por que você continua fiel. Jó diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Em outra versão, o meu Redentor vive. Eu espero nele, eu confio nele, eu tenho fé nele. E Jó não vai segundo a conversa da sua esposa. E agora eu quero puxar e chamar a atenção. Ei, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar, e a tola a destrói. Então cuidado, mulher. Se você não está sendo a boca de Deus, pode ser que você esteja emprestando a sua boca. Seu marido, o homem de que Deus colocou na sua frente, o sacerdote da sua casa, ele tem uma direção e uma palavra de Deus. Ajude-o a alcançar esta meta. Sabe o que eu acho interessante? Quando eu olho para a vida de Adão, que entrou numa crise emocional, familiar, os dois pecaram, sim ou não? Sim. Há um homicídio na sua família. Caim mata Abel. Sua família está em crise, mas mesmo assim você não vê Eva reclamando para Adão. Ela estava do seu lado, suportando tudo com ele. Você não vê Adão casando com outra mulher. Ah, meu Deus, segura. Nessa crise familiar, não julgue, ajude. Nessa crise familiar que vai chegar, você não é um super querubim. Você é feito de carne e osso, meu querido. Você vai enfrentar problema. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E esta é a fé que vence o mundo. Ela estava do lado de Adão, mesmo Adão estando fora do jardim. Ela estava comendo abrolhos com Adão. Ela estava junto com Adão. E olha que ela viveu bastante, porque Adão viveu 960, 950 anos. E ela estava do lado dele, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Ela não arredou o pé. Então Jó repreende a sua esposa e fala assim: ei, não haja como as outras agem, porque as outras não conhecem o nosso Deus, mas eu o conheço. Então não faça o que os outros estão fazendo. Não traga mais crise para dentro do nosso casamento. Já não basta esse mal? Quer trazer mais? Vigie. Você sabia que o silêncio muitas vezes vira uma arma poderosa de Deus? Se você não tem o que falar, silencie-se. Está doendo? Não fala nada. Está com dor? Não fala nada. Porque se você falar, às vezes você pode estar murmurando. Fique em silêncio. Entra no teu quarto, fecha a porta e fale com o seu pai em secreto.
crise bateu. E nós vivemos isso. E nós vemos isso. Muitos homens vão pela emoção da esposa. E eu quero, com todo respeito, falar, mulheres, vocês são muito emotivas. Isso é bíblico. Vocês são o vaso mais sensível, diz a Bíblia, mais frágil. E o diabo vai querer te atacar. Porque ele se destrói. Se ele consegue atacar a esposa, ele vai atacar. A esposa vai fazer com que o marido também seja atacado. Não foi assim no Éden? E não é culto de casais, mas é um ponto a se levar em consideração, né? E esse ano de janeiro, esse ano 2026, em janeiro, eu faço 13 anos de casado. Aleluia. Doze mais um. Aqui o 13 é terrível, mas na Bíblia é profético. Jesus era 12 mais um. 12 discípulos mais um. 12 tribos mais um de Levi. Eu ando segundo a Bíblia, irmão. Aleluia. Mas, né, o nosso contexto não está muito favorável. Então, Jó vence a crise confiando no seu Redentor. Com a sua esposa, eu fico assim, ó, pasmado, porque a mulher viu tudo o que viu e ainda continuou do lado de Jó. Mesmo Jó falando assim, ei mulher, ela continuou com ele. E Deus restituiu tudo com ela do lado. Ela fazia parte do projeto. Ei, não abandone na estrada não, meu irmão. Tá difícil essa cruz, bota uma rodinha. Não abandona, não larga. Crises virão e não vai ser a primeira. Mas o justo viverá. Tá forte hoje, né? Deus me deu há 15 minutos atrás. A ligação foi 4:30 da tarde. A terceira crise que vem contra a nossa vida é a crise financeira. Você sabia que a maioria dos divórcios vem por causa da crise financeira? Cerca de 80% a 90% das causas do divórcio são por causa da parte financeira. Gênesis 41, 53. Então acabaram os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas, diga mas em toda a terra do Egito havia pão. A crise mundial chegou. Deus já tinha alertado através do sonho ao faraó que viriam tempos difíceis. E quantas vezes a gente já foi alertado, sim ou não? E viriam dias trabalhosos. Mas havia um homem de Deus governando. E aonde tem um homem de Deus governando, a escassez não chega. Aonde tem um homem de Deus, a miséria não chega. O pão não falta. Por quê? Porque Deus tem dado capacitação para este homem, para esta mulher. Ei, não se apavore com esta crise.
Deus deu uma estratégia para José. E é a primeira vez que eu vejo na Bíblia um homem ficar rico com pão. Você já viu isso? Eu já vi gente ficar rico com imóveis, com terra, com propriedades. Agora de fast food, irmão, na Bíblia foi a primeira vez. Eu já vi gente ficar rico com ouro, com guerras, mas vendendo semente e pão. Esse Jesus não é gente, irmão. A Bíblia diz que o povo do Egito, os egípcios, estavam cheios de alimento. Alimento é coisa normal, sim ou não? Alimento é coisa cotidiana, irmão. É o dia a dia. É o feijão com arroz. Agora, veja a falta que faz não ter o alimento. Então, na necessidade, Deus deu uma estratégia para José. Nessa necessidade, nessa crise financeira, Deus vai te dar estratégias. Aleluia. E era algo simples, era só pão e cereais. Mas Deus enriqueceu o Egito por causa de uma estratégia, um pensamento. Quantos aqui viveram a crise de 2020? Levanta a mão. Lembra da pandemia? É uma loucura, nós vivemos dentro do contexto aonde o mundo estava em colapso, ninguém trabalhava mais, era uma loucura. Gente colocando roupa espacial para ir no mercado. Um negócio mirabolante, não encostava em ninguém, só dava um soquinho, usava máscara. Ah, se alguém espirrasse perto, os diáconos já iam ficar de olho. Era álcool em gel para tudo que é ralado. Quem ganhou dinheiro com essa crise, irmão? Quem vende álcool em gel? Quem vendeu papel higiênico? Rapaz, eu acho que a oração de toda a funerária foi atendida em 2020. Enriqueceram, irmão, com madeira. Os coveiros nunca trabalhavam tanto. A gente ri, mas é uma crise, é uma realidade. Agora depende do seu ponto de vista. Se você vai deixar ser consumido ou chegar a ser consumido com essa crise, ou você vai usar uma estratégia do céu para vencer ela. Existe uma necessidade. E se Deus te der a estratégia certa, você vai triunfar nesta crise. A necessidade desse povo era fome. E o que a gente mata a fome, irmão? Comida. E foi com comida que o povo egípcio ficou enriquecido. Ei, não se apavore com a crise. Peça para Deus te revelar qual é o caminho da prosperidade nessa crise. Eu acho que os mais que vão ficar bem financeiramente vai ser os contadores daqui para frente. Sim ou não? Ninguém sabe que taxação é essa, que loucura é essa. Que vão correr para o contador. Cada consulta R$150. Que taxa é essa? Que juros é esse? O que eu faço? Como é que o leão vai me pegar? Os contadores vão ganhar dinheiro. Quem mexe com receita, quem mexe com tributação. Ei, deixa Deus te governar nesta crise. Deixa Deus te revelar uma estratégia. E fica tranquilo, você que está com medo aqui de Balneário Camboriú. Nós temos vários investidores fora do Brasil. E o dinheiro dele não despenca. O dólar não está instável, meu querido. O euro não está instável. Todo mundo quer um pedacinho aqui em Balneário Camboriú.
Todo mundo gosta de passar férias em Balneário Camboriú. Ei, não entre em crise. Viva em Cristo. Crise emocional. Aqui é forte. Lucas 24:13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios ou 14 quilômetros, 13 a 14 quilômetros, cujo nome era Emaús, ou seja, um vilarejo chamado Emaús. Iam falando entre si tudo o que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, mesmo Jesus aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas? Caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? Eu acho que todo mundo aqui já passou por uma crise emocional. Todo mundo já passou por um baque. Hoje eu estou com o coraçãozão de pastor hoje. Quando a bênção não vem, quando a sua expectativa é frustrada. Ei, deixa eu te mostrar o cenário que eles estavam. Esses eram um dos discípulos que seguiam Jesus, que viram Jesus fazendo água em vinho, que viram Jesus multiplicando pão em peixe, que viram Jesus alimentando a multidão, que viu Jesus fazendo milagres, ressuscitando mortos, expulsando demônios. Imagine a expectativa destes homens: é o nosso Messias, estamos garantidos, estamos livres de Roma, estamos salvos desta crise, deste cativeiro. Mas de um momento para outro, o próprio Jesus é tomado à força, descendo do Getsemane. E agora aquele Jesus que pregava, fazia milagres e sinais, agora está sendo acorrentado e preso pelos soldados romanos. Imagine a expectativa desses discípulos dizendo: não, ele vai fugir, ele vai sair, alguma coisa vai acontecer. Os anjos vão descer aqui, vão quebrar as cadeias, ele vai ser livre, vai acontecer algo sobrenatural. E não aconteceu. Imagina a expectativa desses discípulos. Vai acontecer alguma coisa, ele não vai ser crucificado. E eles colocavam toda a sua expectativa, e a sua emoção estava uma loucura. Talvez você está assim hoje. A sua emoção, você está em crise, porque não aconteceu o que você esperava. E agora esses discípulos veem o seu mestre, o Senhor Jesus, sendo crucificado perante todos. E ele não abre a sua boca, a não ser para dizer: está perdoado e está consumado. Agora esses discípulos veem Jesus embrulhado num linho fino, colocado dentro de uma sepultura, de uma rocha, e nada havia acontecido ainda. E eles saem de Jerusalém com aquela imagem de Jesus todo retalhado, todo ensanguentado, dilacerado, com coroa de espinho. E diz a Bíblia que eles retornam para as suas aldeias, aflitos e tristes, porque o Messias estava agora morto. Mas no caminho, aleluia, no caminho, de repente, enquanto eles estavam conversando, eles estavam tristes, mas chegou alguém que mudou a situação. E a Bíblia diz que no caminho aparece um tal peregrino.
e pergunta: por que estás tristes? E eles falam: a nossa convicção, nossa emoção foi abalada porque o nosso Cristo está morto. E então a Bíblia diz que Jesus começa a conversar com eles no caminho. Ei! E chega um momento em que Jesus diz: olha, obrigado pela conversa, eu vou seguir o meu rumo, eu preciso ir adiante. E eles gritam: não, Senhor, por favor, passa a noite aqui em casa. E a Bíblia diz que o Senhor então ficou com eles, e na mesa, aleluia, tem cura na mesa. Eles estavam assentados, e no momento do partir do pão, diz a Bíblia, só Ele sabe dar graças. E quando Ele levanta as suas mãos para dar graças a Deus, a sua orla das suas mangas descem, e aparece o sinal dos cravos. E quando eles viram que era Jesus, Ele não estava mais sanguentado, Ele não estava mais dilacerado, Ele não estava mais ferido, aleluia. Oh meu Deus do céu. Mas Ele estava presente com eles, e na mesa Ele se revelou, aleluia. Não despreze as mesas de comunhão, as mesas de reflexão. Deus pode te pegar num devocional, Deus pode te pegar numa leitura bíblica, na leitura de um livro, porque Deus gosta de curar na mesa, porque lugar de filho é na mesa. E diz a Bíblia que quando eles viram que era Jesus, aleluia, Jesus sumiu, mas algo estava no seu coração, aleluia, porque quando Jesus chega, Ele deixa a sua marca, a sua presença, Ele deixa o sinal que você foi curado. E por que no coração, pastor? Porque as emoções daqueles homens estavam feridos, mas na mesa o Senhor restaurou. Aleluia. E eles diziam: não ardia nosso coração a marca da cura? E eles passaram esta crise porque eles não passaram sozinhos, havia alguém com eles. Jesus não abandona os seus. Sabe quem é a prova disto? O salmista Davi diz assim: ei, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque eu sei que tu estás comigo no vale, aleluia. Tu estás no momento da dor, no momento do luto, no momento da perda, no momento da frustração. Mas Ele não simplesmente está, Ele está restaurando, Ele está curando, Ele está trazendo novamente a convicção, a fé. E por último, a última crise que Deus me deu, e eu quero finalizar: a crise espiritual. Quantos aqui já não sentiram vazio? Quantos de nós já não sentimos o céu de bronze? Quantos de nós nunca indagamos: será que somos crentes ou não? Será que realmente vale a pena? Será que é o ministério que Deus quer? Qual é o meu chamado? Entramos em crise espiritual.
E havia um povo em crise, não era um, era um povo. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é o Deus, segue-o, mas se Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Nada lhe respondeu. O povo não tinha uma posição. Eles não sabiam se criam em Deus ou se criam em Baal. O Deus Baal foi introduzido por Jezabel. Acabe casa-se com Jezabel, e Jezabel era sacerdotisa, diz a Bíblia. E ela introduz essa entidade, esse Deus pagão dentro da nação de Israel. E Elias faz uma pergunta: por que vocês estão em crise espirituais? E o povo nada lhe responde. Eles estavam vivendo numa situação terrível. Havia seca sobre Israel. E consequentemente Baal era conhecido como Deus da chuva e da colheita. É aquela famosa fezinha. Eu sou cristão, mas né? Vai que dá certo. Eu confio em Deus, mas tem outras maneiras. Tem um plano B. E se eu tentar por esse caminho? Então Elias confronta, o profeta confronta. Ei, vocês se esqueceram que o nosso Deus abriu o mar? Mandou um maná no deserto? Enviou cordonizes? Fez água sair da rocha? E agora vocês desprezam esse Deus? A quem você serve? Porque no momento da crise, meu querido, começa a entrar a dúvida. E muito cristão fica com esta dúvida. No mundo estava melhor. No mundo eu ganhava mais. No mundo eu tinha um jeitinho brasileiro. E agora, como cristão, eu estou passando este problema, esta crise. Então, o profeta teve que recordar quem era o Deus daquela nação. E a Bíblia diz que a crise espiritual foi combatida com o quê? Com um elemento que nós mais desejamos. Nós cantamos esse elemento. Através do fogo. Mas antes de ter fogo, teve um sacrifício. No momento da crise, Deus requer de nós sacrifícios. Bem-vindo ao mundo cristão. Bem-vindo. Não é fácil e não seria fácil. Mas Deus responderá com fogo e mostrará que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso. Ei, agora eu quero trazer para o contexto da nossa igreja. Não vai ser o Lula que vai nos libertar. Não vai ser Bolsonaro que vai nos libertar. Não vai ser Nicolas ou os mais renomados nomes da política. Não. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Ei, tem solução para o nosso Brasil. Tem solução para a nossa nação brasileira.
Está aqui os homens e mulheres que não se conformam com essa crise, mas que se levantam, fica de pé comigo, em meio a esta crise, e declaram: o nosso Deus é o Deus que vai sarar esta nação. O nosso Deus não é Trump, não é Putin, não é os presidentes renomados. É o Senhor, o Deus desta nação, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o nosso Deus. Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós confiamos em nosso Deus e faremos menção do seu nome. Ele nos livrará da boca do leão, Ele nos livrará da cova, Ele nos livrará da fornalha. Oh, Rabachacataraba. Família do reino, debaixo da autoridade do meu apóstolo, essa crise não é para te derrubar. Pelo contrário, essa crise vai te diferenciar. Essa crise vai mostrar os que servem e os que não servem, aqueles que estão com Deus e aqueles que pensam estar com Deus. Essa crise vai dividir, vai trazer um esclarecimento de quem vive pela fé do que quem vive pela vista. Vocês estão prontos para ver os maiores milagres? O maior cenário que Deus gosta é na crise, quando não tem recurso nenhum. Aleluia. Ele manda a provisão, Ele abre o mar vermelho, Ele envia providência. Ele é o nosso Deus que provê. E se não tiver nada, pastor, Deus envia os corvos, Deus envia alguém lá. Ei, aleluia, 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 aleluia. Esse cenário é para você viver grandes coisas em Deus. Se prepare para ser surpreendido por Deus. Se prepare para receber ofertas estrangeiras. Só 5 quer receber ofertas estrangeiras. Meu Deus, meu Deus. Uau. Provérbios 29, 18. E já estou encerrando. Não havendo profecia o povo, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. E nós temos profeta neste lugar. E sabe o que acontece na crise? É o cenário onde o profeta mais gosta. Ah, você não está aí. Como diz a Isolzinha, eu vou melhorar. Você não entendeu? Eu vou melhorar. É na crise que o profeta gosta de profetizar, não segundo a vista, mas segundo a fé que ele tem em Deus. Segunda Crônicas 20, 20. Eu estou sentindo uma unção neste ar. Eu quero profetizar. Segunda Crônicas 20, 20. E pela manhã, cedo, lhe levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá, o rei Josafá, pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor teu Deus e estareis seguro, e crede nos profetas e prosperareis. Enquanto tiver profeta no altar, tem prosperidade no povo. Enquanto tiver profeta no altar, tem santidade no povo. Enquanto tiver profeta no altar, tem fogo do céu caindo. Enquanto tiver profeta no altar, tem provisão, tem cura, tem milagre. Uma unção pelo ar.